explicar esse amor, que amor é. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois das multidões, da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, dia do Senhor, dia muito especial para nós cristãos. É um dia de destaque, um dia onde nós deveríamos colocar todo o sentido, né, da nossa vida. Todo o sentido da nossa vida foi resumido ao dia do Senhor, ao dia domingo, que é o dia por excelência, aonde nós fazemos memória, né? O dia por excelência, aonde nós fazemos memória do grande dia, né? O grande dia que é o dia da ressurreição de Cristo, né? Cristo venceu a morte. A morte já não tem mais poder sobre o ser humano, né? Não existe nenhum fato histórico, nem teológico, nem filosófico, que supere em grandeza este fato. Cristo que vence a morte. E essa vitória sobre a morte, ela nos beneficia diretamente por conta dessa filiação com Deus que nós temos. Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, quem morreu para nos salvar, o nosso irmão Jesus Cristo, que abriu novamente as portas do céu para que pudéssemos adentrar, né? Então nós temos a graça, porque de fato é uma graça, de sermos denominados filhos de Deus, com todos os direitos e com todos os deveres, né? Porque o motivo de ser filhos de Deus, né, não nos dá só direitos, mas por ser filhos de Deus, nós também temos deveres para com o Pai, né?
Então nós precisamos realmente fazer uma reflexão sobre essa paternidade de Deus. Né? E fazendo a reflexão sobre essa paternidade de Deus, nós realmente fazemos uma reflexão sobre também esta filiação. Né? Quais são os nossos deveres como filho? O que nós devemos fazer? Como que nós devemos observar? Né? Como que nós devemos nos comportar? Né? Essa figura paterna nas Sagradas Escrituras, ela nos é apresentada desde o início da criação. Desde o início. Né? E vem ao longo do tempo, né, nos mostrando a importância de ter um pai. Né? E hoje a gente vê as consequências humanas de não se ter um pai. Né? Quem teve a graça de ter pai, e quando eu estou dizendo ter a graça de ter pai, não é só fazer o pai que faz, mas um pai presente, um pai que cuida, um pai que está de olho, porque estar de olho significa amar. Né? E hoje nós sofremos uma consequência tremenda por essa ausência paterna. E quando eu estou dizendo ausência paterna, eu estou relacionando ao Pai da Terra, que deveria ser um reflexo ou a imagem do Pai do céu. Por isso hoje a maioria das pessoas com a grande dificuldade de relacionar com Deus como um reflexo de um relacionamento paterno terreno. Né? Por conta da ignorância dos pais, que muitas vezes não cumpriram os seus papéis. Né? Não cumpriram os seus papéis. Nós também não devemos condená-los e nem culpá-los, porque a gente bem sabe que a pessoa ela só pode dar aquilo que ela tem. Então não é um problema do meu pai, é um problema que já vem se arrastando desde muito tempo, por conta da ignorância do povo, por conta da falta de conhecimento dessa figura paterna tão importante para a sociedade. E por que a sociedade, por que os pagãos querem deturpar a imagem paterna? Se não tivesse tanta importância a figura paterna, eles não estavam querendo deturpá-la. Mas sabedores da importância de uma figura paterna, eles insistem em deturpar a imagem paterna. Né? Hoje nós estamos falando do pai, porque hoje, nesse domingo, a gente está fazendo essa homenagem aos pais. Né? Falando dos pais, eu também poderia estar incluindo as mães, mas hoje, sobretudo, os pais. No entanto, nós precisamos entender que essa figura paterna é essencial para o equilíbrio da sociedade. Ela é essencial para o equilíbrio da sociedade. Eu tenho falado muito com esses meninos esses dias, né? Eu fui conversar com o Marcos Paulo, ontem eu falei lá na cidade, sobre essas questões, né, porque eu tenho escutado muito durante essa semana entre nós, né, com alguns, que estão assim, eu tenho feridas, eu tenho medo das feridas que eu tenho, né? Mas são feridas reais, verdadeiras, são feridas verdadeiras causadas por um descompromisso, muitas vezes, dos nossos pais. Uma falta de atenção por parte deles que nos deixaram à mercê da sociedade. Que não tiveram o cuidado ou o zelo de poder nos educar de fato na fé com os valores devidos. Com os valores devidos.
Porque o que causa as feridas emocionais dentro do nosso coração, né, do nosso interior, são exatamente essas desordens causadas pela má educação dos valores cristãos, né? Do pai e da mãe ensinar para um filho, né, quando que se começa um relacionamento e se deve começar, e quando começar, por que começar, para que começar, quais são os tipos de relacionamento que a gente tem que ter, quais são os valores desses relacionamentos, né? E aí acaba que isso fica para segundo plano, porque papai e mamãe estão preocupados com dar uma aparência social melhor para mim, e aí fica para segundo plano, e ficando para segundo plano, a imagem e semelhança de Deus está sendo denegrida, porque os nossos relacionamentos, eles são péssimos, né? E esse relacionamento péssimo que nós temos, relacionamento humano, né, ou de amizade ou afetivo, ele está intimamente ligado com a nossa má educação dentro de casa. Né? Isso quem teve, porque quem não teve, né, uma má educação. Nós podemos observar que as pessoas que têm mais dificuldade de relacionamento são aquelas que as famílias foram desfragmentadas. Né? Lógico, nós não podemos generalizar, porque existem também pessoas que não tiveram a participação efetiva do pai, ou perderam a mãe, e que são homens equilibradíssimos, com certeza, conseguiram superar, né? Com certeza, por graça de Deus, essa falta, essa ausência, né? Mas essa figura paterna, ela é suprida na sua integralidade quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai. Né? E é tão bonito a gente ver, né, o cuidado que Deus tem para conosco, né, o zelo, e não isenta. Olha, Deus não nos isenta da educação, né? Deus que nos corrige muitas vezes de forma dura. Olha, Deus que nos corrige de forma dura, com golpes duros. Mas por que Deus faz isso? Para que nós também possamos experimentar o seu carinho, o seu cuidado. Porque a mesma mão que corrige com a vara é a mesma mão que passa a mão na cabeça e diga: eu te amo, meu filho. E é por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu quero ver você um grande homem. Eu quero ver você uma grande mulher. Né? É tão bonito a gente perceber lá na leitura do Antigo Testamento, sobretudo, se eu não me engano, do profeta Jeremias, quando Deus fala, né, através do profeta, se eu não me engano é isso mesmo, ele vai dizer assim: mesmo que sua mãe biológica e o seu pai biológico te abandonarem, eu não vos abandonarei, porque eu sou o Pai. E a figura do pai ideal é a figura que não abandona seu filho em momento algum, mesmo sabendo das dificuldades, dos defeitos, de tudo aquilo que nós temos como desequilíbrio humano. Né? A figura paterna, ela devia se espelhar unicamente em Deus, no comportamento que Deus tem com o povo, no comportamento que Deus tem com aqueles que Ele escolheu, porque nós somos de fato filhos de Deus. E como filhos, nós somos herdeiro das suas promessas, nós somos herdeiro da sua bondade, nós somos herdeiro de tudo aquilo que Ele tem e tudo aquilo que Ele é, porque nós também fomos criados à sua imagem e semelhança. Né? Então não vamos reduzir a nossa vida somente nas nossas feridas emocionais.
somente nas nossas feridas humanas, que muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento. Verdade, positivo, é isso mesmo, atrapalha, mas não deve impedir de nós avançarmos, né? Duas atitudes nós podemos enumerar quando essas feridas elas são, quando elas demoram de cicatrizar, de fato, e essas feridas atrapalham os nossos relacionamentos humanos, né? A primeira atitude é reconhecer a fraqueza, admitir, né? Admitir, isso é o fundamental para qualquer pessoa que quer subir os degraus da vida espiritual. Eu admito realmente que eu preciso melhorar, eu admito realmente que eu preciso, vocês me perdoem, tenham paciência comigo. Amém. E a segunda atitude é quando realmente eu reconheço essa limitação, essa fraqueza, eu inclino a minha cabeça até o chão e digo para Deus que é meu Pai, tem de piedade de mim, porque realmente eu sou um pecador. Olha para você ver hoje a leitura, essa primeira leitura do livro dos Reis, que mostra a figura de Elias, que está fugindo da mulher que quer matá-lo, Jezabel. E nessa fuga, num certo momento da vida, olha que coisa interessante. Por que Elias está fugindo, né? Seria muito melhor para ele encarar e morrer como um mártir. Ia ser muito mais bonito. E quantos não fizeram isso? Quantos não fizeram isso? Enquanto Elias foge, Judite vai ao encontro da própria morte, arriscando a própria vida. Mas por que Elias foge? De quem que Elias está fugindo de verdade? De quem que Elias está fugindo? Elias foge dele mesmo. Elias foge dos seus medos. Tanto é que chega um certo ponto dessa fuga, e aí a gente começa a remeter para a gente, né? Quando Elias começa a fugir, chega um certo momento da fuga que Elias não aguenta mais. E aí eu digo para vocês que parece muito com a gente não aguenta mais. E aí quando a gente não aguenta mais, o que é que a gente faz? Olha lá, a atitude de Elias. Meu Deus, eu quero morrer. Tira minha vida. Eu não aguento mais correr. Porque quanto mais eu corro, mais eu tenho a sensação que eu vou ser pego. E por graça de Deus, e Deus que é Pai e que vê as nossas fraquezas, no momento exato onde Elias já está cansado e não aguenta sair 1 milímetro para lugar nenhum, e se estacionou ali e perto para morrer, aparece quem? Aparece a graça e a mão de Deus para alimentar Elias e dizer: Elias, eu sou a tua força, fique de pé, meu filho, vamos lá, eu preciso me comunicar com você. Foi quando Elias foi alimentado pelo pão do céu e conseguiu chegar andando 40 dias até o Horebe, que é essa cena que nós estamos aqui hoje vendo, né? Ele chegou lá, que é o mesmo monte onde Moisés orava e Deus manifestava, né? E aí você percebe que o diálogo que Deus quer ter com Elias é através de sinais por conta, né, dessas feridas emocionais que Elias carregava, dessa fuga constante de encarar a situação, né? É só uma mulher que está querendo matar ele. Então eu encaro, eu resolvo esse problema. Não, eu vou fugir, eu preciso fugir, porque eu não tenho coragem de encarar a vida, eu não tenho coragem de encarar as realidades. Então eu fujo, eu vou fugindo, aqui não dá, eu fujo para lá, aqui não dá, eu fujo para cá. Eu só fico até o momento onde eu entendo que eu não estou em risco. E a partir do momento que eu descubro que eu estou em risco, eu capo o gato, né? E aí agora,
se eu vou para um lado, beleza, agora eu estou seguro, tranquilo, mas aí agora eu comecei a perceber uma ameaça de novo, ela está descobrindo onde que eu estou, eu fui de novo, e eu passo o resto da minha vida fugindo, né? E não reconheço realmente que eu preciso da graça de Deus para poder vencer todos esses obstáculos, como Elias teve essa experiência maravilhosa da presença de Deus, dizendo para ele assim: olha, pode ficar tranquilo, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, pode ficar tranquilo. Quem está conduzindo essa situação sou eu, não fica correndo não. Né? Pode ficar tranquilo. Né? Essa presença real de Deus na vida de Elias, através dessa brisa suave, que muitas vezes pode significar a intimidade, né? Uma intimidade profunda que Deus nos chama a ter com Ele. E nessa intimidade nós vamos descobrindo a capacidade que Deus tem de nos proteger como Pai. Que muitas vezes não foi exercida pelo nosso Pai da Terra. E aí eu retomo a minha confiança de ser humano, porque eu descobri que o meu Pai, Ele se importa comigo. Que o meu Pai, mesmo à distância, porque eu preciso sair, porque eu preciso viver, porque eu preciso ter a minha vida, porque a vida, ela nos proporciona exatamente essas situações. Depois que a gente cresce, depois que a gente se torna adulto, nós temos que cuidar da nossa vida, mas a confiança foi retomada no nosso coração, porque nós sabemos que mesmo à distância, Deus está do nosso lado e nos escuta nos momentos da dificuldade, e quando precisar, sem demora, socorrendo sem demora, Ele aparecerá para poder dar a certeza que a última palavra vai ser do meu Pai, do meu papai, meu Pai querido, que sempre quando eu precisei, nunca virou as costas para mim. Aí eu vou suprindo a necessidade do meu Pai da terra, que ao contrário do meu Pai do céu, não fez o seu papel, não cumpriu com a sua finalidade e deixou um buraco, um vazio no nosso coração. Uma insegurança, a palavra é essa. O Pai da terra, pelo seu comportamento, nos deixou uma insegurança que muitas vezes se desencadeou em uma busca desenfreada em alguém que poderia me dar isso, e aí eu me lasquei, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Quando eu busco essa segurança no lugar errado, eu encontro pessoas capazes de abusar da minha boa vontade, da minha necessidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que está sendo apresentado aqui hoje. Seria muito bom vocês entenderem isso. Porque o nosso olhar precisa realmente estar voltado para o nosso Pai, que não passa. Porque o Pai terreno passará. Porque quando nós morrermos, ninguém vai casar com ninguém, ninguém vai ser pai de ninguém. Porque nós teremos um único Pai e uma única Mãe no céu. Porque todos nós somos irmãos da mesma família e deveríamos nos comportar como tal. Né? Hoje nós estamos vendo aqui que diante de uma situação tão constrangedora que é essa do profeta Elias, né, um dos grandes profetas das Sagradas Escrituras, a gente percebe que a grandeza do profeta, ela quase que se desvaira, né? Quase que dissolve, porque, mas que homem é esse que está fugindo da mulher? Que homem é esse que está fugindo da mulher? Né? Porque aqui a figura de Jezabel, né? A figura de Jezabel, representada por uma mulher. Uma mulher terrível, que pode ser também representada, né? A figura de Jezabel, uma mulher desequilibrada,
uma mulher estritamente desequilibrada, que pode sim, pode, com certeza nós podemos colocar a figura de Jezabel como os nossos desequilíbrios, a fuga dos nossos desequilíbrios, com certeza. Mas nós precisamos realmente reconhecer que na hora que a gente não aguenta mais, Deus vai nos estender a mão de alguma maneira, nem que seja de forma extraordinária, como fez com o profeta Elias. De forma extraordinária, porque aquele pão apareceu, vou dizer, do nada. E só quem faz aparecer as coisas do nada é Deus. É tão bonito a gente perceber essa história de amor paterno de Deus para conosco, que não nos abandona. Então não fique buscando, né, uma figura paterna perfeita aqui na terra, mas se apoie na figura paterna perfeita do céu, onde nós somos supridos nas nossas necessidades. Paizinho, papai, né? Meu papai, meu papaizinho, é isso aí, né? Meu papai. E aí a gente precisa realmente configurar a nossa vida, a vida de Deus. Eu pude reviver, né, um pouco essa semana a alegria da notícia de ser pai, né? Quando uma irmã recebeu a notícia, eu pude reviver um pouco daquela notícia, né, de Lázaro, de Estevão, de Carol, do bem. Assim, é inexplicável essa alegria. É só quem é pai para saber. Né? E aí nós não podemos perder a oportunidade, quem vai ser pai, se não for pai biológico, se for pai espiritual, como Max e Dani, nós não podemos perder a oportunidade de fazer um paralelo entre a alegria nossa paterna humana com a alegria paterna de Deus quando nos criou. Que coisa maravilhosa, gente. Que alegria de Deus. A nossa alegria ao receber a notícia da paternidade é realmente uma prefiguração da alegria de Deus quando nos criou. Que alegria maravilhosa. E aí sim, eu digo para você uma coisa. Essas feridas que nós carregamos por conta da ausência paterna, ela será suprida quando nós fazemos esse paralelo da alegria de Deus para conosco quando nos criou e a nossa alegria agora quando nós estamos sendo pai. Por quê? Porque essa situação nos faz sentir amados. Eu fui querido por Deus. Eu fui amado por Deus. Eu fui desejado por Deus. Nós fomos desejados por Deus. Que notícia maravilhosa é saber que eu vou ser pai. E quando vocês forem mãe, vocês também precisam realmente, né? Que notícia maravilhosa que eu vou ser mãe. Que alegria. Né? Nós nos igualamos, de certa maneira, a Deus que cria. Que responsabilidade e que autonomia que nós temos para realmente nos assemelhar a Deus na criação, como colaboradores da multiforme graça de Deus. Eu vou para São Paulo, já fala isso, né? E aí a gente vai suprindo as necessidades da nossa alma, do nosso coração, quando nós temos contato com esse amor de Deus. Tudo que os nossos pais biológicos não foram capazes de nos dar. E aí você pode já ir buscando na sua memória situações adversas, tudo que o nosso pai biológico não foi capaz de dar, nós podemos encontrar com Deus.
nós podemos encontrar nele essas necessidades. Não caia na tentação de buscar em nenhum ser humano que não seja em Deus. Que não seja em Deus essa necessidade. Porque vocês, assim como eu, podemos correr o risco de aumentar mais a dor, de aumentar mais a ferida. Porque nós fomos buscar aquilo que faltou no lugar errado. Lembra de verdade. Lembra de verdade. Né? Lembra de verdade que Deus realmente jamais vai nos abandonar. Jamais vai nos abandonar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida. E os momentos mais difíceis da nossa vida foi quando nós, meio que revoltados, viramos as costas para Deus. Nem assim Deus nos abandonou. Nem assim Deus nos abandonou. Não é? A figura paterna representa a segurança. E é por isso que talvez muitos de nós vivem inseguros. Muitas vezes sem saber o que fazer, com dificuldade de decidir as coisas. Porque eu vou me apoiar em quem? Eu vou me apoiar no quê? Se eu nunca tive essa representatividade de segurança que deveria vir do meu pai. Este apoio que deveria vir do meu pai. E nós seguimos viagem, né? Nos deleitando e meditando nessa palavra, sobretudo na primeira leitura, dessa segurança que Deus nos traz por meio dessa história do profeta Elias, que se encontra com Deus, e nesse encontro com Deus, ele tem a certeza que não está só. Né? A segunda leitura de São Paulo aos Romanos, né? Paulo assegura aos cristãos que da parte de Deus a salvação é absolutamente certa. Da parte de Deus. Porque Deus como Pai perfeito, Deus como um Pai perfeitíssimo, Ele vai fazer de tudo para nos encontrarmos com Ele. Um dia nós saímos de casa. Um dia nós pegamos a estrada para cuidar, entre aspas, da nossa própria vida e deixamos a casa paterna. Mas dentro do coração de cada filho que sai da casa paterna para cuidar da própria vida, porque a vida é assim, existe um sentimento que no fim eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Porque a perfeição da humanidade é quando está reunida em família. E é talvez por isso que as Sagradas Escrituras e muitos santos doutores da igreja fala dessa peregrinação na terra. Nós estamos aqui de passagem em direção à pátria definitiva, a casa do meu Pai. E é tão bonito perceber, talvez eu não sei se vocês têm essa sensibilidade, não sei se vocês têm, né?
Mas eu, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade de quando eu toco nesse assunto, sempre me vem a imagem, mesmo assim com os olhos abertos, sempre me vem a imagem de uma mesa preparada, me esperando. Um almoço para quem chega de viagem. E me vem a cena do meu pai me esperando. A alegria de um pai e também de uma mãe. É muito mais. Que espera o filho que há muitos anos não vê. Que há muitos anos não vê. Gente, que coisa maravilhosa é poder adentrar nesse mistério. Cheguei em casa. Estou seguro. Sentei na mesa. E aquele clima, olha, o clima que toma conta e que nos faz ser amados. Sim, é como aquele acolhimento e aquelas honrarias define o meu valor. Define o meu valor. Que saudade da casa de papai. Que saudade do arroz e do feijão de mamãe. Que saudade do meu quarto. E como, gente, a gente não se emocionar com toda essa visão espiritual de que nós não somos órfãos. Que você não é órfão, que eu não sou órfão, que nós temos uma família que nos espera ansiosos, que está preparando para nos receber. É tão bom, não sei se vocês já tiveram essa experiência, é tão bom quando a gente chega num lugar e a gente percebe que a pessoa preparou o lugar para nos receber. Quanto valor a gente sente naquilo. Quanto amor que a gente sente naquilo. São Paulo, na sua carta aos Romanos, está nos assegurando, para nós que somos cristãos, essa salvação da parte de Deus de forma absoluta. Por quê? Porque Ele quer fazer de tudo, vai fazer de tudo e sempre irá fazer de tudo para ter-nos com Ele, para estar com Ele, para abraçá-lo, para dizer, papai, que saudade. E quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para papai e dizer, nossa, papai, o senhor não mudou nada. Porque Deus é imutável. O senhor não mudou nada. 80 anos depois, 90 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, sei lá quantos anos depois, o senhor não mudou nada, papai. Que impressionante, o senhor continuou o mesmo. O senhor continuou o mesmo. Que coisa, papai. Se eu soubesse, eu tinha voltado antes. Você estava com esse vigor. E isso é bom para nós, porque nós devemos fazer essa reflexão, porque nos faz bem refletir sobre isso. Nos faz bem lembrar a todo momento que eu não estou só. Faz bem a gente lembrar que mesmo às vezes nos sentindo frágeis, pequenos, limitados, nós temos alguém que está a todo momento nos dando sinais, como fez com o profeta Elias, nos dando sinais poderosíssimos da sua companhia e do seu amor. Que nós possamos realmente refletir sobre isso. Hoje a gente vê essa figura também, essa figura também de nosso Senhor Jesus Cristo,
que diz para Pedro: vem, filho, pode vir. Então me chama, então vem. Vem participar comigo, né? Vem participar comigo daquilo que é seu. Daquilo que é seu. Né? Jesus que está sobre as águas, e estar sobre as águas é o quê? Eu tenho o controle da situação. E você, como meu irmão, você também tem essa herança, você tem a capacidade também, você ganhou a capacidade de também andar sobre as águas, de dominar a situação. O mar estava, né? O mar, as águas agitadas, significa exatamente isso, né? Os nossos desequilíbrios emocionais. O mar agitado significa exatamente isso, né? A nossa incapacidade de lidar com as situações. Mas agora, Jesus sobre as águas, né? Dizendo assim para nós: eu que domino essas situações, eu estou com os pés sobre as situações, né? Eu estou sobre essa situação. E aí Pedro falou: então, deixa eu ir com o Senhor, então vem por quê? Porque você também é filho de Deus. E como filho de Deus, você está recebendo essa capacidade de dominar a situação. Gente, é uma verdade isso aqui que eu estou dizendo. Nós ganhamos um presente de Deus, que é Pai, de dominar toda e qualquer situação. Não por mérito, não porque eu faço, eu que posso. Não, é por filiação de Deus, porque a transferência desta herança, a transferência desse poder é um direito quando nós somos batizados e nos tornamos os seus filhos, né? O pai que transfere essa capacidade para o filho de fazer a mesma coisa que ele fez, a mesma coisa que ela faz. Tanto é que Jesus, num certo momento lá dos ensinamentos dele para os discípulos, disse assim: se vocês tiverem fé, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Por quê? Porque vocês também são meus irmãos e têm o direito na herança de papai. Só que, né, é sempre bom em todas as pregações a gente falar de Satanás, porque ele é um sujeito ativo, né, na história da salvação. É sempre bom a gente tocar no assunto de Satanás. Por que é sempre bom? Porque ele é um sujeito ativo na história da salvação e o papel dele é fazer com que eu e você, de alguma maneira, por alguma circunstância, se esqueça de tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele trabalha dia e noite, ferrenhamente, para fazer a gente não acreditar que Deus é nosso Pai e que nós não temos condição nenhuma de viver. E fica jogando na nossa cara, e eu digo para vocês, é uma verdade, Satanás fica jogando na nossa cara tudo isso que eu falei com vocês, essa impossibilidade do Pai ser o Pai que nós precisamos, e fala que nós não somos amados, que nós não temos valor, porque se nós tivéssemos valor, o Pai tinha nos valorizado, porque você não tem valor, 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 e aí a gente vai alimentando essa situação a ponto de acreditar no mentiroso, pai da mentira, no enganador, e aí a gente desiste e desanima de viver, entrega a vida aos vícios, entrega a vida à pornografia, entrega a vida à bebedeira, entrega a vida a uma vida totalmente desregrada, perdendo a capacidade de voltar para a casa do Pai. A verdade é essa. A verdade é essa. O enganador que fica jogando as coisas na cara da gente. A gente tem que ser esperto, pessoal.
nós precisamos ser muito espertos. E lembrar que toda e qualquer acusação, ela não vem da parte de Deus. Pode ser verdade ou pode ser mentira. Porque, na maioria das vezes, as acusações, elas são verdade. Elas são verdade. Satanás acusa a nossa mente de verdades. Mas tem que ficar muito claro para nós, irmãos, muito claro na nossa mente, que Deus não é acusador. Que Jesus não é acusador. E se eu tiver essa convicção que Deus não me acusa, logo eu descobrirei da parte de quem que está vindo essa história. Logo eu descobrirei. E eu descobrindo de quem que vem essa história, logo eu vou identificar que o que ele está fazendo é aquilo que ele mais gosta de fazer, me afastar de papai, do meu pai querido. Quem não tem essa capacidade de reflexão que nós estamos fazendo, às vezes quando o pai corrige, quando o pai bate, põe de castigo, quando acontece alguma coisa, vai falar assim, pai não gosta de mim, porque não tem a capacidade de entender que só educa quem ama. Satanás é que fica passando a mão na cabeça das pessoas para eles ficar tranquilos assim, nossa, aqui é muito melhor. E teve uma vez que eu atendi uma moça aqui, ela fugiu de casa com 16 anos, com um cara, foi embora, aqui da região mesmo, aqui da zona rural aqui mesmo. Ela fugiu com 16 anos. Arrumou um cara aí e foi embora. E muitos anos depois, ela voltou para casa dos pais, já com filho, já grandinho. E ela dizia para mim assim, Jean, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe, eu não tinha sofrido tanto, porque eu apanhei. O cara que eu fugi com ele, foi animado. De tanto bater. Eu deveria ter escutado pai e mãe naquela época. Não, mas porque meu pai e minha mãe é um enchedor de saco. Eu quero ter paz e liberdade, então vai. Porque no primeiro momento, quando alguém quer te roubar a liberdade, ele vai semear muita paz, muito amor, e vai ser capaz de te dar até a metade de tudo que ele tem. Para quando você estiver bem tranquilo, ele tira a sua liberdade. Quando eu digo liberdade, é a capacidade de amar as pessoas que deveriam ser amadas. Então, meus irmãos, não caímos dessa tentação, e é uma tentação diabólica, de achar que nós não somos amados. Talvez você ainda não percebeu. Aí é diferente. Que Deus te ama. Mas eu posso garantir que Ele te ama. Talvez você ainda tenha dificuldade de ver todo o cuidado que Deus teve com você até agora. Te livrando de tantos e tantos perigos, te livrando de tantas e tantas situações que poderiam ser pior do que foram. E nós precisamos aprender a ver nos sinais, como o profeta Elias de hoje, a manifestação do poder de Deus na nossa vida.
Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, sobretudo para nos ensinar que o amor de paz, ele existe de forma imutável e não passará. Mesmo que o meu pai e minha mãe da terra me abandone, me jogue no lixo, não me queira, eu sou amado por Deus. Deus é meu pai e quer fazer de tudo, e vai fazer de tudo, para que eu sinta realmente aqui na terra, ainda já aqui na terra, este amor que supera todo e qualquer amor. Não vá buscar na fonte errada. Não vá buscar na fonte errada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu garanto para você que eu vou trazer segurança para a sua caminhada. E quando você estiver cansado, fugindo, eu te alimentarei para você chegar lá aonde eu te espero, no Monte Aurélio. Para que possamos realmente dar um sinal do meu poder e da minha graça. Para que você perceba que mesmo durante essa trajetória, eu nunca te abandonei. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em o Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois das multidões, da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, dia do Senhor, dia muito especial para nós cristãos. É um dia de destaque, um dia onde nós deveríamos colocar todo o sentido da nossa vida. Todo o sentido da nossa vida foi resumido ao dia do Senhor, ao dia domingo, que é o dia por excelência, aonde nós fazemos memória, o dia por excelência, onde nós fazemos memória do grande dia, o grande dia que é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte. A morte já não tem mais poder sobre o ser humano.
né? Não existe nenhum fato histórico, nem teológico, nem filosófico, que supera em grandeza este fato. Cristo que vence a morte. E essa vitória sobre a morte, ela nos beneficia diretamente por conta dessa filiação com Deus que nós temos. Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, quem morreu para nos salvar, o nosso irmão Jesus Cristo, que abriu novamente as portas do céu para que pudéssemos adentrar. Né? Então nós temos a graça, porque de fato é uma graça, de sermos denominados filhos de Deus, com todos os direitos e com todos os deveres. Né? Porque o motivo de ser filhos de Deus, né, não nos dá só direitos, mas por ser filhos de Deus, nós também temos deveres para com o Pai. Né? Então nós precisamos realmente fazer uma reflexão sobre essa paternidade de Deus. Né? E fazendo a reflexão sobre essa paternidade de Deus, nós realmente fazemos uma reflexão sobre também esta filiação. Né? Quais são os nossos deveres como filho? O que nós devemos fazer? Como que nós devemos observar? Né? Como que nós devemos nos comportar? Né? Essa figura paterna nas Sagradas Escrituras, ela nos é apresentada desde o início da criação. Desde o início. Né? E vem ao longo do tempo, né, nos mostrando a importância de ter um pai. Né? E hoje a gente vê as consequências humanas de não se ter um pai. Né? Quem teve a graça de ter pai, e quando eu estou dizendo ter a graça de ter pai, não é só fazer o pai que faz, mas um pai presente, um pai que cuida, um pai que está de olho, porque estar de olho significa amar. Né? E hoje nós sofremos uma consequência tremenda por essa ausência paterna. E quando eu estou dizendo ausência paterna, eu estou relacionando ao Pai da Terra, que deveria ser um reflexo ou a imagem do Pai do céu. Por isso hoje a maioria das pessoas com a grande dificuldade de relacionar com Deus como um reflexo de um relacionamento paterno terreno. Né? Por conta da ignorância dos pais, que muitas vezes não cumpriram os seus papéis. Né? Não cumpriram os seus papéis. Nós também não devemos condená-los e nem culpá-los, porque a gente bem sabe que a pessoa ela só pode dar aquilo que ela tem. Então não é um problema do meu pai, é um problema que já vem se arrastando desde muito tempo, por conta da ignorância do povo, por conta da falta de conhecimento dessa figura paterna tão importante para a sociedade. E por que a sociedade, por que os pagãos quer deturpar a imagem paterna? Se não tivesse tanta importância a figura paterna, eles não estavam querendo deturpá-la. Mas sabedores da importância de uma figura paterna, eles insistem em deturpar a imagem paterna. Né?
hoje nós estamos falando do pai, porque hoje, nesse domingo, a gente está fazendo essa homenagem aos pais. Né? Falando dos pais, eu também poderia estar incluindo as mães, mas hoje, sobretudo, os pais. No entanto, nós precisamos entender que essa figura paterna é essencial para o equilíbrio